Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui. E hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre como que é feita uma revisão de maneira eficiente. Aproveitar que os concursos já estão chegando e você deve estar preocupado em como que vai revisar os conteúdos para chegar na hora da prova tinindo e com a garantia de que você tem as máximas chances de conseguir uma boa nota. Primeira coisa que vocês devem entender, a revisão não é uma etapa separada da preparação. Uma das formas mais eficientes que nós temos de aprender é chamada aprendizagem espaçada. Essa técnica é uma maneira de você dividir o conteúdo, em vez de estudar tudo de uma vez só, numa semana, e nunca mais ver aquele conteúdo, isso com certeza vai fazer com que você o esqueça. Então, na verdade, no momento que você for revisar, é como se você tivesse que estudar a matéria de novo, porque você não viu aquele conteúdo por bastante tempo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a revisão ela não é uma etapa separada do seu momento natural de estudos. A todo momento é bom você revisar os conteúdos para que garanta que aquilo fique na sua cabeça por mais tempo, e quanto mais tempo ficar na sua cabeça, melhor você vai aprender aquela matéria. O ideal não é você pegar 300 questões de um determinado assunto e sair fazendo. O ideal é você fazer um pouquinho hoje, um pouquinho semana que vem, um pouquinho na outra semana, e aí você garante que o conteúdo ele vai estar sempre fresco na sua cabeça. O que não é legal é você às vezes ficar confortável com um conteúdo mais antigo só porque você tem mais afinidade com ele e acabar deixando de fazer outros conteúdos mais para frente. Então por isso que um cronograma ele é fundamental para que todo o conteúdo seja preenchido da melhor maneira possível. Até porque, normalmente, as últimas matérias são as matérias mais difíceis, e aí você acaba ficando com pouco tempo para poder estudá-las. Agora, como é que a gente trabalha em cima dessa revisão? Em geral, nesse momento, ou próximo a esse momento do ano, a gente está no meio do ano agora, pelo menos que eu estou gravando esse vídeo, você deve estar finalizando os conteúdos. Com a finalização dos conteúdos, nós vamos entrar na etapa de resolução de provas. É a primeira etapa da revisão que você tem que fazer. Por que resolução de provas? Primeiro, você tem que conhecer a sua banca. Por mais que você já tenha feito questões do seu concurso durante a sua preparação, fazer uma prova inteira vai te dar a noção de como que você lida com aquele concurso no momento da prova. Você deve ter feito com alguns simulados isso também. Mas nesse momento você já sabe toda a matéria, ou pelo menos você já estudou toda a matéria, então você vai conseguir perceber melhor como que você lida com a prova naquele momento, durante aquele intervalo de tempo pré-definido. Fez a prova anterior. O ideal é você fazer pelo menos 10 anos de prova. Ah, professor, eu fiz 20, eu fiz 30. Bom, tá ótimo. Pelo menos 10. Esses 10 anos não quer dizer que questões daqueles 10 anos vão cair, mas 10 anos de prova garante que você teve ali o conhecimento de como foi o concurso nos últimos anos e uma certa previsibilidade de como ele deve ser no próximo ano. No caso, nesse ano agora que você for prestar o concurso. Quando você fizer as provas anteriores, eu vou dar duas recomendações. E aí você escolhe qual que vai se adaptar melhor para você. A primeira recomendação é você fazer a prova toda de uma vez, como se fosse o dia da sua prova mesmo. Então você vai pegar lá, vamos supor, EFON, matemática e física. Você vai gastar 4 horas, vai guardar 4 horas de um dia para você só fazer a prova sem outras interrupções. Essa é uma maneira de você estudar. Com isso, você consegue se adaptar um pouquinho melhor em como que você lida em ficar 4 horas na mesma posição, fazendo a mesma coisa e sofrendo do mesmo jeito. É uma habilidade que você precisa criar para que não seja desconfortável na hora da prova acontecer isso. O ideal é que você não esteja ouvindo música, que não tenha muitos barulhos externos, não tenha interrupção, você sente numa cadeira mais ou menos desconfortável, porque você não vai estar na sua cadeira, não vai estar na cadeira confortável, talvez, em que você estude. Você vai estar numa cadeira geralmente daquelas quadradonas, com uma mesinha em cima, então é bem ruim você se adaptar de uma hora para outra para isso. Quanto melhor, quanto antes você verificar o seu desempenho sob essas circunstâncias, melhor.
A segunda forma que você tem de fazer as provas anteriores é você separar em grupos de questões e fazer num certo intervalo de tempo. Por exemplo, você vai ter, vamos pegar iPhone de novo como exemplo, só porque a conta fica mais redonda. Você vai ter 2 horas para fazer, em média, 20 questões, separando 2 horas para matemática e física. Isso é uma média, você pode levar mais tempo para uma ou para outra. Nessas 2 horas, então, você tem 120 minutos para fazer 20 questões, ou uma questão a cada 6 minutos. Então, o que você pode fazer? Você vai pegar 2 questões e vai marcar 10 minutos e vai tentar fazer aquelas 2 questões. Foi muito tempo? Beleza, na próxima você tenta fazer 3 questões em 10 minutos. Foi muito tempo? E assim sucessivamente. Conforme você for adaptando o seu intervalo de tempo para pequenos grupos de questões, a sua cabeça automaticamente vai fazer isso para todas na hora da prova. Isso significa que mesmo que você não conte todo o intervalo de tempo de 2 ou 4 horas, se você pensar na prova como um todo, automaticamente você sabe que você fez 2 questões, você levou 10 minutos, você fez mais 2 questões, você levou 10 minutos e assim sucessivamente. Então você consegue avaliar ao longo da prova se vai dar tempo ou não vai dar tempo de você fazer as questões que estão faltando. Fez a prova, qualquer um dos 2 métodos, e aí você vai conferir. Claro, não adianta você só fazer a prova e não conferir se está certo ou se está errado. Quando as questões foram certas e você chutou, considera como se fosse errada também. E aí você vai olhar para essas questões e você vai separar o seu erro em 4 níveis. Primeiro, se era uma questão fácil. Você olhou e falou, porra, era só fazer isso. Provavelmente você está com alguma dúvida na teoria ou alguma dúvida conceitual mais básica. Eu recomendo passar o olho na teoria de novo. Já eu digo como é que é passar o olho na teoria. Se for uma questão mais intermediária, eu acho que o melhor a se fazer aí é você acrescentar aquela ideia ao seu mapa mental, que você já deve ter criado a esse momento, e aí você acrescenta essa ideia ali para que ela passe a fazer parte do seu arcabouço de questões. Se for uma questão difícil, anota no mapa e caga para ela. Não adianta você se remoer pelo erro na questão difícil. Você tem que se remoer pelo erro nas questões fáceis e nas questões médias, porque são elas que provavelmente vão garantir a sua aprovação e a sua classificação. E se for uma questão que você deu mole, você errou a conta, você trocou o sinal, você fez um sistema errado, tem muito o que fazer, pessoal. Paga 10 e vai para a próxima. Esse treino de velocidade e precisão, você pode usar outras provas, como por exemplo a prova da IAR, para fazer no mesmo grupo de questões, né, 4 questões, 10 minutos, 4 questões, 10 minutos. E aí você se obriga a fazer aquilo rápido e você automaticamente, você não quer errar, você vai estar treinando essa precisão. Beleza? Como que você vai passar o olho de novo pelo conteúdo? Existem várias maneiras de você estudar. Técnicas de aprendizagem, vamos chamar de uma forma mais sofisticada. Você pode fazer perguntas para si mesmo, você pode explicar o conteúdo para você mesmo, você pode fazer resumos, você pode usar o marca-texto, acho que eu já comentei sobre isso, é uma técnica super ineficiente. Você pode fazer palavras mnemônicas, né, frases mnemônicas, poder lembrar algumas coisas. Você pode reler o conteúdo, você pode fazer os testes, né, como a gente está propondo, né, fazer prova anterior. Você pode fazer prova anterior de maneira espaçada, foi a segunda sugestão que eu fiz para vocês, né, botar grupos de questões para cada intervalo de tempo e fazer isso seguidamente. Ou você pode fazer a prática também intervalada, faz uma hoje, faz uma amanhã, faz outra depois. Essa já eu já recomendo um pouco menos, pode ficar um pouco perdido com tanta coisa para fazer. Mas vamos lá. Resumo, marca o texto, métodos mnemônicos, reler são métodos super ineficientes. Reler é o pior deles, tá? É o que se mostra mais insuficiente em relação até aos outros que são ruins. Ou seja, você está com dúvida no conteúdo, você pegar a matéria para ler de novo, você vai continuar com dúvida. Então o que você deve fazer nessa situação é o seguinte: ou você pega aquele conteúdo e se explica ele, é como se você estivesse dando uma aula para você mesmo. Nesse momento você vai perceber pontualmente quais são as suas dúvidas.
E aí a releitura ela vai ser mais pontual, porque você não vai reler tudo. Você vai olhar aquele ponto que realmente você está com dúvida quando você for se explicando o conteúdo. Se fazendo perguntas sobre o conteúdo, também é uma coisa muito boa de fazer. Sabe aqueles flashcards? Você tem a pergunta e a resposta atrás? Não precisa ser nesse modelo. Você pode estar na sua cabeça mesmo. Comece a se perguntar as coisas sobre o conteúdo e ver se você sabe responder ou não. Tá bom? Isso é uma ótima técnica, funciona muito bem. Nada como fazer prova anterior, copiar os gabaritos comentados. Lembra das cópias? As cópias são fundamentais. Lembrando que essas cópias elas são feitas de maneira consciente. Você vai ler o gabarito, você vai lembrar o gabarito e aí você vai tentar reproduzi-lo à sua maneira. Como você já chegou numa etapa do conteúdo em que você não está mais aprendendo de fato a matéria, você já viu, fica muito mais fácil você elaborar as suas próprias soluções. Olhar o gabarito é para ter aquele insight que naquele momento você não teve, ok? Vale fazer provas de outros concursos? Com certeza. Vamos lá. Preferência é fazer a sua prova. Porque vamos supor que você tenha pouco tempo. Eu não vou ficar fazendo EAR, SPSEC, CIAFA, Escola Naval, IME, ITA se eu quero EFON. Eu vou fazer EFON. Os 10 últimos anos, como eu falei, é o básico. Ah, professor, tenho mais tempo, vou fazer 20. Ok, vou fazer 30. Ok, se você achar a prova anterior, faz. Mas o ideal é você fazer os 10 últimos anos. Fez esses 10 últimos anos, o que eu recomendo vocês fazerem? As provas de outros concursos. Pega, na ordem seria EAR, SPSEC, Escola Naval, EFON, exceto a do ano passado, né, 2023 no caso, desculpa. Primeira e segunda fase do ITA. Ainda sobrou tempo? OBF, primeira e segunda fase, nível 2 e 3. A terceira fase, ela já é mais elaborada, já é discursiva, então não recomendo fazer. Se você está treinando para EAR, eu recomendo você também fazer a primeira fase da OBF, nível 1 e nível 2. Porque as questões são bem diretas da primeira fase da OBF. Elas não são elaboradas demais como a da terceira fase e nem elaboradas como a da segunda fase. Elas são objetivas, são bem rapidinhas para você fazer. A ideia é realmente fazer um filtro ali dos alunos para fazer a segunda e depois fazer a terceira fase. Então é uma boa prova para você treinar também para o concurso da EAR. Então fazendo mais ou menos nessa ordem, tendo feito a sua prova primeiro, você garante que você tenha um arcabouço grande de ideias de questões que provavelmente ainda não apareceram na sua prova. Como a gente disse, fazer prova anterior não é para ficar decorando as questões porque não vão cair iguais. Raras exceções, mas não vão cair iguais. Elas vão cair outras ideias. E onde que estão essas outras ideias? Em outros concursos. Exemplo da AFA, EFON, Escola Naval, que copiam as questões da primeira fase do IME e do ITA. Então por isso que é importante você ter conhecimento dessas outras provas, porque elas podem se intercalar, se misturar, pegar a ideia de uma e colocar na outra. Beleza? Resumindo o que nós falamos nesse vídeo, pessoal. Você vai usar prova anterior como primeiro critério de ver o conteúdo, de rever o conteúdo. Os assuntos que você não acertou. Se era uma questão fácil, você vai voltar à matéria. Se for uma questão intermediária, você pode voltar só ao seu mapa mental para acrescentar isso lá. Se for uma questão difícil, você meio que caga para ela. Vai pegar a ideia, aí você vai ignorar, não vai ficar forçando muito. Com essas questões fáceis e as questões médias, você pode voltar a fazer questões daquele assunto específico ou refazer questões, dependendo se você tem uma apostila, se você tem um curso, você está usando um livro, refazer aquelas questões para aquele conteúdo ficar mais firme na sua cabeça. Se for um conteúdo que cai pouco, você pode fazer menos questões. Se for um conteúdo que cai muito, você vai ter que aumentar a quantidade de questões que você vai ter que fazer. Lá no meu Instagram, eu tenho a ordem, né, das questões do índice de cobrança dos assuntos em cada concurso militar. Você pode usar como uma referência. Errei uma questão de estática. Pô, será que eu preciso revisar bastante estática? Precisa, é o assunto mais cobrado. Pô, errei uma questão de dilatação. Será que eu preciso revisar tudo de dilatação? Não, não é um assunto muito cobrado. Estou dando 2 exemplos para um concurso qualquer.
Mas você vai observar lá e aí é você que vai ter que buscar essa informação e aí vai validar ainda mais o estudo que você está fazendo. Não adianta você dar importância igual para todos os conteúdos. Isso não existe. Se tudo é importante, nada é importante. Então você vai dar preferência àqueles assuntos que mais caem ou aqueles assuntos que você já estudando conhece que são importantes para outros assuntos. Dinâmica é um exemplo. Não é um assunto muito cobrado, por exemplo, no concurso da EFON, mas é um assunto que sem ele você não consegue resolver muito bem os outros tipos de questões de mecânica que aparecem. Então é um assunto que você tem que dar importância ali, caso você erre algum deles. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí como fazer uma boa revisão. Se você ficar com alguma dúvida, é só deixar o comentário aqui embaixo. Beleza? Valeu, até a próxima! Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.